Imagina ter 3 carros na garagem e depender da carona de parentes ou do transporte público para ir e vir. Difícil de imaginar? Pois acredite, o medo de dirigir atinge um número cada vez maior de pessoas e é o tipo de fobia que pode interferir drasticamente na vida do indivíduo. O que é rotina para a maioria das pessoas que possuem carro, para a Dona Maria Benedita foi durante muito tempo motivo de dor e tormento. Foram 29 anos portando carteira nacional de habilitação sem ter a coragem de se sentar atrás do volante. Muito medo, apesar de nunca ter acontecido nada comigo no carro, nem com outras pessoas, mas eu tinha esse bloqueio. Dona Maria integra um contingente cada vez maior de pessoas que, mesmo habilitadas, não dirigem por puro medo. Atentas a essa demanda, muitas autoescolas oferecem serviço especializado para pessoas habilitadas com medo de dirigir. Foi graças ao acompanhamento profissional que Dona Maria tomou coragem para encarar o trânsito de Hortolândia, onde mora. Eu tinha que depender do ônibus. Aí quando eu chegava no portão, que eu via 3 carros na garagem, aquilo sabe? Aí foi por aí que surgiu, me deu mais incentivo para mim correr atrás. E o que a senhora sentia nas primeiras aulas? Nossa, muito medo. Noites de eu não dormir. No dia que eu ia fazer aula, na noite anterior eu não dormi. Tinha alguma sensação física? Tinha, gelada, trêmula, sabe? Minha perna não segurava na embreagem, eu ficava muito trêmula mesmo. Nossa, ficava assim, sabe? Parece que eu perdia o meu controle. Palpitações, tremores nos braços e pernas, taquicardia. Sensações desencadeadas pela simples possibilidade de dirigir e que atormentam aqueles que têm medo. Normalmente, um número grande que a gente vê pela própria procura são pessoas perfeccionistas, tá? Então, são pessoas que têm medo de errar, pessoas que ficam preocupadas com a crítica do outro, com a avaliação do outro. Também existem algumas pessoas que, pela própria timidez, tá? Também tem medo na verdade, assim, medo de dirigir, né? Poucas são as pessoas, na verdade, que desenvolveram esse medo devido a um trauma, né? Então, assim, é mais mesmo que a gente percebe pelo perfil da própria personalidade da pessoa. Se você pensa muito, acaba não dando muito certo. Aí começa a te travar, porque você tenta calcular o que você está fazendo, começa a vir mais medo porque não está conseguindo fazer e sempre que entender o carro. E não pode ser muito perfeccionista no carro, né? A falta de prática é apontada pelos profissionais que lidam com o assunto como o principal motivo causador do medo de enfrentar o trânsito. Falta de controle do veículo, a princípio, tá? Mas na hora que a gente faz uma avaliação com as pessoas, a gente vê que não é bem por aí. Muitas delas têm esse controle, até têm esse domínio da máquina, não tem realmente a prática. Até porque muitas dessas pessoas vieram da própria autoescola, e uma coisa que a gente sempre fala, né? Que a autoescola treina a gente para passar no exame, não treina a gente para ser motorista. Então o medo realmente, assim, elas acham que não controlam a máquina direito, então preferem não fazer do que tentar e de repente acontecer alguma coisa de errado. O medo ele fica muito relativo à falta de não saber como está conduzindo o carro, o receio do que vai acontecer logo ali na frente. Para a Dona Maria, bastaram algumas aulas até que tivesse coragem de pegar a rodovia que liga Hortolândia a Campinas. Assim como ela, a maioria das pessoas que acredita ter medo de dirigir conseguem diminuir o temor apenas com aulas práticas. Isso porque esses casos têm muito mais a ver com insegurança e ansiedade ao volante. Mas quando os sintomas da fobia de dirigir propriamente dita são detectados, o tratamento requer acompanhamento terapêutico. Aí, assim, quando as pessoas têm uma coisa mais intensa, vamos por uma fobia, já gera uma situação assim, de um desconforto no peito, de uma boca seca, né? Se você for passar por um pânico, as pessoas têm aquela sensação assim de que vão perder o controle do carro, que vão perder o controle e até mesmo de que vão morrer com aquela sensação. Sabe, com sensação mais de liberdade, sabe? Aí você sente que, poxa, que não é tudo aquilo que você imaginava, né? Você que fica se bloqueando, né? Fica com seus medos, colocando acima até da sua... Porque o ser humano é dotado de uma força que ele nem imagina ter, né? E você, tem medo do quê? Seja lá qual for a fobia, ela tem tratamento. É só procurar a ajuda de um especialista. E essa edição do Assunto está terminando, mas você pode revê-la no canal da TV PUC no YouTube, em www.youtube.com/tvpuccampinas. Eu me despeço por aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá!